versículo de número 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, louvamos o teu nome, como temos cantado nesta noite. Tu és o nosso amigo, Senhor, Salvador, e temos bênçãos para contar, porque temos a Ti como aquele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Pai, pedimos a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito Santo, na meditação da Tua palavra. Nos ensina, nos edifica, nos alimenta por intermédio da Tua palavra. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós temos terminado essa série de mensagens, onde temos meditado na natureza do Evangelho. O que é o Evangelho? E vários temas foram abordados em busca de explicarmos biblicamente o que significa, o que é realmente o Evangelho bíblico. E hoje nós estaremos encerrando essa série de mensagens, trabalhando o tema, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho, algumas pessoas têm enfrentado dificuldades para afirmar o Evangelho. Nós vivemos num mundo que, em alguns casos, até menosprezam o Evangelho, né? As pessoas muitas vezes ridicularizam a salvação através da cruz. E nós enfrentamos essa luta, essa dificuldade de estarmos firmes no Evangelho, anunciarmos o Evangelho e não nos envergonharmos do Evangelho, seja em que ambiente for, né? Seja numa escola, numa universidade, num centro cultural, numa praça. Mas nós somos confrontados com essa realidade, né, de não nos envergonharmos do Evangelho. Timóteo, ele enfrentou essa luta, porque nós enfrentamos essa tentação, né, de nos envergonharmos do Evangelho, ou negarmos o Evangelho. Timóteo, ele enfrentou essa situação ao ponto que, quando o apóstolo Paulo escreve a segunda epístola, 2 Timóteo, depois a gente volta para Romanos, quando Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, Paulo diz assim a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Então, Paulo está exortando a Timóteo a não se envergonhar do testemunho de nosso Senhor. Significa que ele estava enfrentando essa tentação, né, de talvez se envergonhar, de anunciar. E isso é uma tentação, uma dificuldade que muitos crentes podem enfrentar, né, de se envergonhar do testemunho, conforme a gente lê no versículo de número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Timóteo enfrentou essa luta, esse desafio de não se envergonhar. Pelo contrário, ele deve alegrar-se, porque ele é um anunciador do Evangelho. No texto que nós lemos, em Romanos, eu peço que você esteja aí com a sua Bíblia aberta nesse texto, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente que não se envergonha do Evangelho. Ele diz: eu tenho alegria, eu exulto no Evangelho, eu não me envergonho no Evangelho. No versículo de número 16, Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. E nesse versículo, o apóstolo Paulo apresenta algumas razões pelas quais ele não se envergonha do Evangelho. Ele vai dar as razões porque ele não se envergonha do Evangelho. E a primeira, nós podemos observar todas
elas, pelo menos a gente pode observar no versículo 16, 3 razões porque o apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho. Primeiro ele diz: eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, o Evangelho promove salvação. A palavra salvação, ela é uma palavra no original que aponta para a ideia de libertação, de saúde, de integralidade. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma ideia, o Evangelho promove salvação, o Evangelho promove libertação verdadeira. O Evangelho alcança a vida de seres humanos de maneira real, pessoal, concreta, histórica, promovendo a nova realidade. Por isso que ele diz: eu não vou me envergonhar disso, eu não me envergonho do Evangelho. E é importante lembrarmos, irmãos, que para entendermos de maneira ampla essa palavra que se encontra no versículo de número 16, salvação, né, quando ele diz: o Evangelho promove salvação, é importante lembrarmos de alguns temas que são essenciais para o nosso entendimento da Bíblia e da salvação. Alguns temas importantes. O primeiro tema é a criação. Ou seja, porque é tão importante anunciarmos a salvação? E aí a gente precisa dar um panorama na Bíblia, lembrando que nós fomos criados por Deus, de que há um Deus vivo, todo-poderoso, e que Ele nos criou para o seu louvor e para a sua glória. Mas este homem, que foi criado para a glória de Deus e para viver em comunhão com Deus e em eterna felicidade, se rebelou contra o seu próprio Criador. O homem pecou, e o pecado trouxe consequências terríveis para este homem. O pecado trouxe afastamento do homem para com Deus. O pecado trouxe morte, o pecado trouxe maldições. Mas, mesmo o homem tendo pecado, se rebelado contra Deus, e merecido a ira de Deus sobre o seu pecado, a sua própria vida, Deus exerceu misericórdia. Deus enviou o descendente, e através do descendente da mulher, que é Cristo, a redenção foi efetuada. A salvação foi concretizada. Através de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, e todas as consequências da queda são retiradas de nós, através da obra de Jesus, sua vida e sua morte na cruz do Calvário. Nós somos salvos porque Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos libertar do poder do pecado, da culpa do pecado, e nos libertar de toda a influência perversa, mortal do pecado sobre nós. Somos salvos. É isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Deus nos salva através de Jesus Cristo. E essa verdade é anunciada em todo o Novo Testamento. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Gostaria que os irmãos mantivessem o texto de Romanos marcado aí, mas vamos observar rapidamente 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. Ele diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus nos concedeu grandes e preciosas promessas, e estas grandes e preciosas promessas nos foram dadas através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós somos herdeiros da salvação, e a salvação que Jesus Cristo nos concede é o desfrute de grandes promessas. As promessas nos foram dadas, e em nós essas promessas, por intermédio de Jesus, se concretiza. Nós fomos perdoados, regenerados, libertos, reconciliados pelo Senhor. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvação. Em Cristo nós somos salvos, reconciliados. Essa verdade é repetida por Paulo em todas as suas epístolas. Em 2 Coríntios,
capítulo de número 5, versículo de número 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É Cristo nos reconciliando. Isso é o sinônimo de salvação. Salvação é Deus nos reconciliando com Ele mesmo, através de Jesus Cristo. E nós só somos reconciliados por Deus, ou melhor, com Deus, na medida que os nossos pecados são perdoados. E nós recebemos de Deus, através de Jesus, a declaração de que somos justos, livres da ira vindoura, salvos pela graça. É interessante, irmãos, que o Novo Testamento nos ensina um profundo conceito de salvação. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, ora fala da salvação usando o tempo no passado, ora o verbo salvar está no presente, e ora o verbo salvar está no futuro. Significa dizer que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu fui salvo porque um dia eu tive um encontro com Cristo e naquele exato momento os meus pecados foram perdoados e eu fui declarado justo aos olhos de Deus. A justiça conquistada por Cristo nos cobriu. E o justo do juiz nos olha não como ímpios e pecadores, mas como justos, porque através de Cristo nós fomos declarados justos. Portanto, nós fomos no passado justificados, portanto fomos salvos. Mas a Bíblia também nos diz que nós estamos sendo salvos, porque aquele que começou a boa obra, Ele continua nos aperfeiçoando, nos santificando. E existem verbos no Novo Testamento que apontam para a salvação como algo futuro, porque anuncia a volta gloriosa de Jesus, quando seremos glorificados, aperfeiçoados. Toda a presença do pecado será retirada de nós. Receberemos um novo corpo, semelhante ao corpo glorioso de Cristo, para desfrutarmos de um novo céu e de uma nova terra, na presença plena do Senhor. É salvação no passado, no presente e no futuro. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvação. O Evangelho nos justifica, nos santifica e nos glorificará. Ele não se envergonha. Isso é dito, só para não ficar somente nas minhas palavras, mas em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Somos salvos, porque fomos justificados, conforme está escrito em Romanos 5:1, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Como está escrito em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos salvos, mas o mesmo livro de Romanos, no capítulo de número 6, Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós, não tem mais comando sobre as nossas vidas, porque do pecado o Senhor nos libertou. Nós temos um novo Senhor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando pela palavra, no poder do Espírito. Ele nos corrige, nos exorta, nos conserta para vivermos uma vida para o seu louvor. Mas no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 24, diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como espera. A salvação está sendo usada na perspectiva futura, ou seja, fomos, estamos e seremos, porque um dia a bênção plenamente se concretizará na nossa vida
para a glória de Deus. Amém, igreja? Por isso que Paulo pôde dizer com toda a força da sua alma: eu não me envergonho do Evangelho, porque através do Evangelho eu tenho salvação. Não se envergonhe do Evangelho, meu irmão, porque somente através do Evangelho nós temos o que temos: salvação, libertação, justificação, santificação, reconciliação, promessas grandiosas que já se concretizaram, estão se concretizando e se concretizarão quando a trombeta tocar e Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, na ordem vem, aqui do versículo vem em primeiro, mas ele diz, ainda no versículo de número 16, que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é o próprio poder de Deus. O Evangelho, irmãos, não é Deus dizendo a nós o que nós devemos fazer. O Evangelho não é Deus dizendo o que a gente deve fazer. O Evangelho é o anúncio do que Deus fez. Isso é o Evangelho. É Deus fazendo, é Deus preparando, é Deus produzindo, é Deus nos levando para salvação. É Deus levando essa salvação para nós e em nós, poderosamente. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho é salvação. Mas em segundo lugar, Evangelho é poder de Deus. É Deus fazendo, é Deus produzindo, é Deus operando. É a ação de Deus, não é a ação do homem. Tem pessoas que apresentam o Evangelho como sendo algo que o homem vai fazer para Deus. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é o homem fazendo para Deus, é Deus fazendo soberanamente e poderosamente na vida do homem, libertando, transformando. Para que ele possa fazer alguma coisa, Deus primeiro tem que agir na vida dele soberanamente. É o poder de Deus efetuando libertação, salvação e transformação. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Essa verdade é dita em vários momentos do Novo Testamento. Vamos ler alguns versículos para fundamentar isso que eu estou falando. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:5. 2 Coríntios. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ele diz: foi o próprio Deus que nos preparou para isto. É Deus que prepara-nos para recebermos a sua própria presença, o seu Espírito. O Evangelho é Deus agindo, é Deus poderosamente nos preparando, nos libertando, preparando o nosso coração. Veja o que diz, meus amados, Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja que num só versículo, o apóstolo Paulo enfatiza o poder, né, a grandeza do seu poder, efetuando sobre as nossas vidas, a supremacia da sua força. Obrigado, Kézia. Nesse mesmo livro, ainda no versículo 20, Efésios 1:20, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. É o poder de Deus, transformando a nossa vida, conduzindo-nos à fé, porque o próprio exercício da fé é uma dádiva do poder de Deus em nós, nos libertando da ignorância espiritual, da escravidão do pecado, da incredulidade, nos dando um novo coração, efetuando novo nascimento, regeneração. O Evangelho é o poder de Deus, alcançando-nos com
com poder, com graça, com soberania, através da obra de Cristo. É isso que é dito também no 2:10, Efésios. Pois somos feitura dele. É ele que nos faz. A palavra aqui, essa palavra feitura aponta para a ideia de poema. Ele é o autor. Nós somos a sua obra. Nós não somos os autores de nós mesmos. Ele é o autor. É Ele que escreve a nossa história. É Ele que redefine a nossa vida. É Ele que nos faz, nos refaz, nos regenera. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quando a gente faz as boas obras, quando nós produzimos boas obras, é porque o poder de Deus nos alcançou, nos fazendo, refazendo, nos recriando, fazendo de nós novas criaturas. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é Deus agindo, é Deus preparando, é Deus fazendo, é Deus nos levando ao cumprimento da sua vontade para a glória do seu nome. Esse conhecido texto de Filipenses 1:6. O que diz Filipenses 1:6? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a obra? Ele. Ele é o responsável pelo início, pelo meio e pelo fim da obra. Em poder. O Evangelho é o poder de Deus efetuando uma obra poderosa que inicia, completa. É o início, é o meio, é o fim. Aquele que em vós começou a boa obra. É uma obra boa, é uma obra poderosa, é uma obra soberana. Isso é o Evangelho. 2:13 de Filipenses. Ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus efetuando, é Deus querendo, é Deus nos transformando, é Deus nos dando novas inclinações, desejos novos, né? Aí a gente começa a desejar o que outrora não desejávamos, a fazer o que antes não fazíamos, né? A entender o que não entendíamos, a crer no que não críamos, porque fomos alcançados por esta graça poderosa, por esse poder maravilhoso de Deus em Cristo Jesus. É o Evangelho. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus, escolhendo, chamando, justificando, santificando e glorificando. Paulo resume isso num versículo só da Bíblia, Romanos 8. Veja o que Paulo diz em Romanos 8, por favor. Verifica aí na sua Bíblia, Romanos 8, versículo de número 28. Veja o que ele diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, ele tem um propósito, e segundo este propósito, segundo a sua soberana vontade, ele nos chama. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O Evangelho é o poder de Deus. É Ele que garante a concretização do seu propósito. É propósito dEle nos chamar, nos perdoar, nos transformar, nos justificar, nos santificar e nos glorificar. Interessante que os verbos todos estão no passado, porque na agenda de Deus o propósito já está garantido, porque é Ele que estabelece o propósito e é Ele que através de Jesus garante a realização do propósito. Isso é o Evangelho, é o poder de Deus. Por isso que ele diz, nesse mesmo capítulo, no versículo de número 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele
que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Portanto, meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que Jesus diz, falando para os discípulos e para a igreja, em João 10, versículo de número 28, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, dando vida, libertação e garantindo o propósito que Ele mesmo estabeleceu para o seu louvor. Irmãos, o Evangelho depende do poder de Deus, desde toda a eternidade. É pelo poder de Deus, pelo seu próprio poder que Ele estabeleceu o propósito. Foi no poder do Espírito que Jesus executou a obra necessária para garantir a salvação. E é no poder de Deus, é no poder do Espírito, através da fiel pregação da palavra, que nós participamos das bênçãos do Evangelho. Até para a gente participar das bênçãos do Evangelho, nós precisamos do poder de Deus. Todas as bênçãos da salvação, conquistadas por Cristo Jesus na cruz, vêm a nós, no poder do Espírito Santo, mediante a proclamação do Evangelho. Nós só desfrutamos das bênçãos do Evangelho através da proclamação do Evangelho no poder do Espírito. Até para a gente desfrutar das bênçãos. Isso é dito em vários lugares no Novo Testamento. Por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O Evangelho é poder de Deus, tanto na realização do plano, como no anúncio. É o poder de Deus, levantando pregadores, como levantou Paulo. Paulo diz, o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavra. Ele diz, não foi só em palavras que o Evangelho chegou a vocês, foi em poder e no Espírito, porque o Evangelho é poder de Deus na vida dos que ouvem e na vida dos que pregam. O Evangelho necessita em todas as etapas do poder de Deus, preparando, fazendo, levantando fiéis pregadores, capacitando e operando nos ouvintes, aplicando a palavra, transformando corações, promovendo o novo nascimento. Ele diz isso também no capítulo 2 dessa mesma epístola, 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra que opera eficazmente, poderosamente, levando-os à conversão, à fé, pela palavra, no poder do Espírito. Vidas se convertem, vidas são transformadas, vidas são consoladas, edificadas. É o poder de Deus. É o poder de Deus que se revela por intermédio da palavra. Por isso que Pedro também, escrevendo em sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo de número 23, ele diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é poderosa, porque o Evangelho é poderoso, é o poder de Deus pela palavra, promovendo o novo nascimento. É pela palavra que no poder do Espírito somos edificados, regenerados, somos santificados. Um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa, irmãos, poderosamente para efetuar santificação na vida da igreja, de cada crente, é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Paulo diz isso em Efésios, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo de número 25, ele diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele faz uma aplicação aqui a respeito de Cristo, que lava a sua noiva, purifica a sua igreja. E essa água que nos purifica é a palavra no poder do Espírito. Então, o Evangelho é o poder de Deus que promove reconciliação, santificação, purificação. E por fim, em terceiro e último lugar, o Evangelho é salvação. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho alcança pessoas de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. É isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho não começou entre os judeus, porque Deus tinha um propósito de começar essa obra redentiva a partir dos judeus, mas ela não se encerrou nos judeus. O Evangelho não diz respeito apenas a uma geografia, apenas a uma etnia, a uma raça. O Evangelho alcança de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. O Evangelho, irmãos, é algo extraordinário, porque ele ultrapassa as barreiras linguísticas, étnicas, geográficas. É isso que Paulo está dizendo, primeiro ao judeu e também ao grego. O ministério de Jesus, em sua perspectiva física, foi primordialmente para os judeus. Mas no momento em que Jesus ascendeu aos céus, ressuscitou e ascendeu aos céus, antes de subir, ele diz que a igreja receberia poder. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O Evangelho é um Evangelho que alcança vidas em todo o globo terrestre. Paulo, portanto, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu tenho uma mensagem que tem uma dimensão internacional, mundial, transcultural. O Evangelho é salvação. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é para toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? O pastor do livro, o Greg Gilbert, ele então conclui dizendo, eu vou só apenas recitar basicamente essa conclusão. Ele diz que, ao ouvir o Evangelho, aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo precisam se arrepender e crer. Portanto, você que está ouvindo nessa noite o Evangelho, ouça o Evangelho, compreenda o que é o Evangelho, arrependa-se de seus pecados e crê em Jesus Cristo, porque é a única maneira de você ser liberto dos pecados, ser liberto do poder do pecado, da culpa do pecado. A única maneira de um ser humano na face da terra reconciliar-se com Deus, ter uma vida transformada e liberta, é através de Jesus. Volte-se para Jesus, abandone os pecados, creia de todo o coração que em Jesus há salvação, em Jesus há poder de Deus que garante aquilo que anuncia. Creia e arrependa-se e creia. Segunda conclusão, ao ouvir o Evangelho, você que já é um crente, você que um dia, por misericórdia e graça, ouviu o Evangelho, reconheceu a sua culpa, o seu pecado, voltou-se para Jesus com fé, crendo que nele há salvação, descanse e alegre o seu coração, descanse a tua alma, alegre o teu coração, porque no Evangelho há salvação garantida pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Não é por méritos, não é por obras, não é por empenho nem por desempenho, é por graça no poder do Espírito.
firmado na obra, descansa a tua alma, alegra o teu coração, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ele não só, o Evangelho não é apresentar uma lista de regras, mas é garantir salvação através de Jesus Cristo. Há um Jesus que nos salva de maneira segura, que nos perdoa, porque morreu por nós numa cruz, ressuscitou e continua trabalhando na nossa vida e intercede por nós. Terceira conclusão, terceira aplicação. Você que ouviu o Evangelho, ame o povo de Cristo. Ame o povo de Cristo, porque foi por esse povo que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Apesar das diferenças, apesar, das diferenças que temos em algumas áreas, amemo-nos uns aos outros, porque nós só temos o que temos e somos o que somos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele exerceu sobre nós misericórdia e poder transformador. Nós fomos alcançados por essa graça, transformados por este poder, fazemos parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Amemo-nos uns aos outros, ame o povo de Cristo. A quarta aplicação, pregue o Evangelho ao mundo. Pregue o Evangelho ao mundo. Interessante, irmãos, que Lucas 24, Jesus depois que ressuscitou, Lucas 24, versículo 46, ele diz assim: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar-se dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Jesus diz, olha, esse Evangelho, ele precisa ser pregado em todas as nações. E Deus deu a quem essa responsabilidade? Aos discípulos, a mim e a você. Lembram que esses homens eram homens muito fracos? Eles estavam fugindo, no caminho de Emaús. Jesus foi ao encontro deles, abriu o entendimento, explicou o Evangelho, explicou o plano de Deus. Eles creram e voltaram para Jerusalém para receber o poder do Espírito e cumprir a missão. Essa mesma verdade acontece com todo verdadeiro crente. Você estava fugindo e perdido, Jesus apareceu, encontrou-se com você, abriu o seu entendimento, revelou a sua palavra, você creu, recebeu graça, poder, para que agora você seja uma testemunha, um anunciador fiel. Pregue o Evangelho, abra sua boca e que de seus lábios o Evangelho possa ser ouvido, mesmo você com as suas limitações. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa pregar apenas num púlpito. Você pode, de maneira simples, segundo a graça de Deus, como um vaso de barro que todos nós somos, mas Deus é capaz de lhe usar e fazer com que sejamos conquistadores de almas na cidade de Campina Grande para a glória de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Deus não deu aos anjos, irmãos. Lembro do anjo que foi a a Cornélio. O anjo disse, olha, você vai chamar um homem chamado Pedro, ele mora na casa tal, na rua direita, mande que ele venha na sua casa. Aquele anjo falou tanta coisa, por que ele não anunciou o Evangelho a Cornélio? Porque Deus não deu essa responsabilidade a anjos, mas às suas testemunhas, aos seus discípulos. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, como um crente, como um discípulo, de anunciar o Salvador, de anunciar a salvação por intermédio de Jesus Cristo, de anunciar o poder de Deus que você experimenta a cada dia, em nome de Jesus. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E por último, anele por Cristo. Que possamos anelar por Cristo, que possamos anelar que Ele volte. Acima de tudo, não porque haverá um novo céu e uma nova terra,
Não porque as ruas serão de ouro, o mar de cristal, mas que possamos anelar a volta de Cristo, acima de tudo, porque teremos comunhão com o Rei. Ele é a maior dádiva, Ele é a boa notícia. Por isso que ele diz em João 17, versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Que eles estejam comigo. E eu termino essa palavra e convido os irmãos a juntos lermos Apocalipse 7, versículo 9. Apocalipse 7, 9 ao 10. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: vamos juntos? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Mais uma vez, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar